2017 foi o ano em que se completou 500 anos da Reforma Protestante. A data foi comemorada ao redor do mundo, mas o que nem todos sabem responder é: qual a contribuição da Reforma Protestante para as diversas áreas da sociedade atual? Educação, ciência, arte, arquitetura, política, economia, direito, ética e tantas outras. Nós fomos em busca da resposta. As suas consequências acabaram se manifestando nas mais diferentes áreas, como por exemplo na área intelectual, na área acadêmica, na área cultural, no aspecto econômico e social e também muito particularmente no aspecto político. Este movimento inicial da reforma, ele gerou então aí uma série de transformações sociais que envolveram não só a questão da religião, mas também da política, né? Mexeu muito no conceito do governo desses países e regiões, especialmente europeus, né? O principal acontecimento que deu início à Reforma Protestante aconteceu aqui em Wittenberg, essa pequena cidade alemã, que hoje possui pouco mais de 50 mil habitantes, onde morava o padre católico Martinho Lutero. Foi ele que, em 1517, escreveu 95 teses que reprovavam a conduta da igreja na época, condenando principalmente a venda de indulgências. Essa é a Igreja do Castelo. A porta em madeira onde foram afixadas 95 teses por Martinho Lutero ficava ali. Ela já não existe mais. Foi seriamente danificada durante um incêndio em 1760, durante um bombardeio dos franceses na Guerra dos 7 Anos. Posteriormente foi restaurada, mas em 1792 foi definitivamente trocada por essa porta em bronze, onde estão escritas as 95 teses em latim. Martinho Lutero é o grande ícone da Reforma, não no sentido de que ele tenha sido o mais brilhante dos reformadores ou qualquer coisa dessa natureza, mas principalmente pelo fato de ele ter sido o iniciador da Reforma. Lutero e os demais reformadores passaram a ensinar, com base nas Escrituras, que qualquer atividade humana lícita, exercida com honestidade, com integridade e tendo em vista o benefício da sociedade e, claro, a glória de Deus, qualquer atividade humana, por mais simples que seja, mesmo que esteja fora da área religiosa, é uma vocação. Lutero tem um trabalho fundamental, por exemplo, em 1524, onde ele escreve ao Conselho de todas as cidades da Alemanha para que criassem escolas cristãs para as crianças pobres, as crianças dos trabalhadores. Os protestantes disseminaram o interesse pela educação e multiplicaram suas instituições de ensino pelo mundo. E assim surgiram a Academia de Genebra em 1559, a Universidade Presbiteriana Mackenzie no Brasil e a Universidade de Harvard nos Estados Unidos, uma das mais prestigiadas do mundo. O que é Harvard? Uma escola de maior referência global. É uma escola fundada dentro de parâmetros outros, como são os nossos aqui do Mackenzie, ou seja, a gente veio depois, mas Harvard é uma escola que tem um mindset reformado, né? Protestante reformado, ou seja, não é uma empresa para gerar resultados financeiros para os acionistas. A partir da Academia de Genebra, várias outras instituições foram criadas com essa orientação. Havia sempre aquela expectativa, não, precisamos instruir o povo para que possa examinar as Escrituras e realmente ter um conhecimento do plano de Deus para a humanidade, para o indivíduo. Tudo começou com a necessidade
das pessoas serem alfabetizadas para poder ler a Bíblia por ela mesma e para adquirir uma autocrítica. A educação vira uma prioridade, uma coisa indispensável. Por isso o moto de que para os reformadores e para o protestantismo a tradição era, do lado de cada igreja, uma escola. Os reformadores vão insistir muito na obrigação da sociedade, mesmo das estruturas políticas, de se organizarem para que toda a criança tenha acesso à educação básica. E isso não apenas meninos, como era o que acontecia durante a Idade Média, mas também meninas tenham acesso à educação básica, saibam ler, saibam escrever, conheçam as operações fundamentais da matemática. Os reformadores, eles reformaram Oxford e Cambridge. Eles levaram, por exemplo, se pegar as principais universidades americanas, elas tiveram a sua origem em calvinistas e em puritanos e em reformados, como Harvard, Princeton, Yale, Dartmouth, Rutgers. Todas elas são universidades que tiveram a sua origem dentro do pensamento calvinista. O Instituto Presbiteriano Mackenzie se sente extremamente responsável por poder participar desse processo, dando às nossas escolas, faculdades e universidades as melhores condições para que professores e alunos tenham um ensino de qualidade. Isso nos remete também a princípios da reforma que Calvino muito bem implantou ao implantar uma excelente universidade em Genebra. Isso é aquilo que nós chamamos de compromisso com a educação, e o que é um diferencial para aquelas instituições que se apropriam desses ensinamentos relacionados com responsabilidade social, com questões atitudinais dos nossos alunos, com a visão de mundo que nos permite fazer algo diferente e não ter educação simplesmente como uma mercadoria. Todos os reformadores, principalmente Calvino e Lutero, eles tiveram uma preocupação muito grande com a universalização da educação. Até então a educação era algo mais para a elite, para a classe superior. O fato é que também a reforma trouxe um impacto interessante sobre o conhecimento científico. Sob nenhum aspecto a reforma protestante é contra o desenvolvimento científico ou é contra a inovação tecnológica. Pelo contrário, tudo quanto Deus criou deve ser explorado, deve ser conhecido, deve ser trabalhado, deve ser copiado, mas deve ter o nome dele no processo. Tudo tem uma lei que rege todo o universo, né? Ou seja, por mais que se queira, a gente agora está trabalhando com grafeno, com nanomaterial, nanotecnologia. Se você bota no supermicroscópio, chega nas estruturas menores, você vai chegar em elementos que são organizados, que tem uma lei que rege tudo isso aí. Ou seja, qualquer coisa decomposta, você vai chegar em tipos de elementos que tem uma ordem matemática, uma ordem que rege tudo isso aí. Tem uma lei física por detrás, né? Então é interessante observar que a ciência, ela cada vez mais, o desenvolvimento dela vem dessas grandes universidades, vem das pesquisas, vem dessa ênfase e foi bastante acelerada pela questão da reforma e tudo que veio a partir dela. E nos dias de hoje... E na próxima reportagem nós vamos mostrar qual o impacto da reforma protestante na economia mundial.